Oi, gente, tudo bom? Tô de volta. Espero que todos estejam bem. Obrigada por cada um inscrito no meu canal. Eu fico muito feliz cada vez que eu entro lá para postar um vídeo ou para dar uma olhada nos comentários, tem mais uma pessoa inscrita. Isso é muito bom, isso é muito legal. Eu tô filmando agora com uma filmadora que eu já tinha aqui em casa e olha, tinha esquecido dessa filmadora. Aí tava filmando com meu celular. Aí eu achei essa achei, né? Lembrei dessa filmadora. Agora eu tô gravando com a filmadora. Espero que a imagem seja melhor e o som também. Não sei o que vocês vão achar, mas vamos testar. Eu filmei também um tag das irmãs com a minha irmã. Eu vou estar postando, não sei se eu vou postar o tag primeiro, acho que eu vou postar esse vídeo primeiro e o tag depois. Espero que vocês gostem, né? E hoje eu vou falar sobre ovário policístico e metformina. Já tô bem melhor da gripe, do resfriado que passou, ainda bem. E hoje eu vou estar falando sobre isso. Como eu escrevi, e tem assim 2 páginas e mais um pouco, muitas coisas eu vou ler, que eu não gravei, tá? Então, vamos começar. Eu vou falar da metformina e o ovário micropolicístico, porque eu tenho ovário micropolicístico e eu tomo a metformina. Eu comecei a tomar metformina porque através de muitos vídeos, muitos comentários dos grupos do Facebook, muita gente que tem tomava metformina e eu nem sabia o que era. E quando eu entrava na internet para procurar alguma coisa sobre isso, eu não via muita relação entre os dois. Aí perguntei à minha médica, né, o que ela atua, o porquê que as pessoas com ovário micropolicístico, algumas pessoas, ou com a SOMP, ou com ovário micropolicístico ou policístico, tomam a metformina. E aí ela me explicou que quem tem, geralmente tem uma resistência à insulina, tem excesso de insulina no sangue e é onde a metformina atua. Eu espero ajudar alguém com esse vídeo, como alguém um dia me ajudou. Eu levei a metformina à minha doutora e ela me passou. Hoje eu tomo, já tem... quanto tempo já deve ter isso? Já deve ter uns 6 meses mais ou menos, uns 6 a 7 meses deve ser isso. E eu vou contar um pouquinho para vocês conforme eu for lendo aqui o que eu escrevi, tá? Então vamos começar. A SOMP em geral é causada por um desequilíbrio hormonal, o que a gente sabe. E na maioria das mulheres é causada pelo aumento dos hormônios masculinos, os andrógenos, no sangue. E este andrógeno na síndrome é o testosterona. E os ovários policísticos também podem ser causados por excesso de glicose no sangue, o que eu acabei de falar, e resistência à insulina. Sintomas da SOMP: irregularidade menstrual, acne, excesso de pelos, de peso, pele, cabelo oleosos, cistos nos ovários, níveis de insulina alto no sangue e a infertilidade, que é o nosso maior dificuldade, né? Pelo menos é a que eu tô passando hoje. Esses sintomas acontecem em quem tem a síndrome completa. Nem todo mundo que tem a síndrome tem esses sintomas, apresenta esses sintomas, tá? Então, calcula-se que de 20 a 30% das mulheres têm ovários micropolicísticos, porém de 5 a 10% só que apresentam alguma parte desta síndrome. Muitas mulheres têm e não sabem, outras têm e tipo não fazem nada com isso, simplesmente conseguem engravidar naturalmente. Eu, por exemplo, eu tenho e eu não apresento todo esse quadro que tá falando aqui, né? O que geralmente a gente lê da síndrome completa. Eu tenho um pouco de acne, excesso de peso. Se eu bobear, eu engordo. Eu tô sempre regulando, inclusive agora eu tô fazendo uma dietinha, mas é a dieta da proteína, é a única que eu consigo me adaptar. Faço 10 dias, emagreço um pouquinho, depois consigo me segurar. É o que eu tô fazendo nesse momento, né? Tudo pensando no meu bebezinho. Então, nem todo mundo apresenta essas características, porém, mulheres
tem mulheres que apresentam todas, né? Mas tem algumas mulheres que têm e nem sabe que tem porque não apresentam nada de nenhum sintoma. E algumas apresentam só alguns sintomas. Então, isso daqui não é uma regra, tá? Para mulheres que têm ovário micropolicístico, esses sintomas. A SOMP e os ovários policísticos ou micropolicísticos são relativamente comuns em mulheres na idade fértil, que vai de 20 a 50 anos. Muitas têm e nem sabem o que eu falei. Outras sabem, mas não fazem tratamento algum. E assim vai. Conseguem engravidar. Outras com tratamento conseguem engravidar. Outras sem. Outras demoram 1 ano, 2, 3 e conseguem. Então, os ovários micropolicístico ou policístico não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Então, para quem tem, você que tem, eu que tenho, não, pra gente não se sentir sozinha, tá? Porque a gente não somos as únicas do mundo. E uma coisa boa é que a gente ovula. Graças a Deus. A gente não ovula regularmente, mas a gente ovula e é o que importa, né? Podemos engravidar naturalmente. Tem aí a minha amiga que ela tem e tá com a grávida da Alicia, que vai chegar ao mundo início de junho. Fui no chá de bebê dela, tá linda, maravilhosa, graças a Deus tudo bem na gestação dela. E ela tem bastante sintomas, ela tem quase todos esses sintomas da síndrome. Só que graças a Deus ela conseguiu engravidar. Então, porque ela conseguiu, por que a gente não vai conseguir também? Podemos conseguir. Em nome de Jesus, se for da vontade do Senhor, como foi na vida dela. Amém por isso. Então, aí é onde entra o que eu quero falar da metformina, tá? Qual é a relação da metformina com o ovário micropolicístico, a SOMP, né? Eu vou ler um pouquinho. A metformina é um medicamento voltado para pessoas com diabetes tipo 2. Ela atua no organismo mexendo com a glicose, tá? No sangue. Então, o experimento foi feito com a metformina e mostrou resultados incríveis em mulheres. Peraí, me perdi. Ah, tá. Ela mostrou resultados incríveis quando usada na medida certa e, claro, com acompanhamento médico. Isso tudo que eu tô lendo aqui, eu pesquisei. Eu não tô lendo isso daqui porque eu anotei e achei que isso. Eu pesquisei, eu li, inclusive, várias reportagens, vários coisas escritas sobre a metformina, a relação dela com o ovário micropolicístico. Dei uma resumida, peguei as melhores partes para falar para vocês e eu espero estar ajudando alguém com isso, ok? Então, aí o que é mais importante, olha que legal essa parte. Estudos comprovam que o uso da metformina ajudou pacientes com ovário policístico a engravidar. E, em alguns casos, chegou a limpar os ovários e regular a menstruação dessa paciente. É o que acontece com o uso da metformina. Ela pode regular a nossa menstruação, né? Fazer com que quem não menstrue volte a menstruar normalmente. E ainda limpa os nossos ovários, deixando os cistos ou murchinho ou deixando sem cisto algum. Eu, por exemplo, fiz agora, semana passada, uma transvaginal. Eu fiz porque eu já estava querendo fazer, né, para ver o tempo que eu tô tomando a metformina, para saber como é que tá. E aí a doutora falou: Priscila, seus ovários estão limpos. Se você tivesse que fazer algum tratamento, alguma coisa, ou parar de tomar, você poderia parar agora, porque tá perfeito. Embora eu esteja tomando o Diane 35, que é o anticoncepcional também, que é um tratamento para os meus ovários policísticos. Então, eu tô tomando o Diane 35 e tô tomando a metformina, os ovários estão limpos, ok. Se eu quisesse engravidar hoje, ela falou que estaria ok, que eu iria ovular, né? Não sei, mas foi isso que ela falou. Vamos ver depois, né? Então, os estudos comprovaram isso. Aí o que acontece? Também, a metformina também é capaz de prevenir abortos precoces. Isso é muito importante. Porém, alguns médicos suspendem o uso assim que a paciente descobre que está grávida. Outros deixam com o uso da metformina durante 3 meses, os primeiros 3 meses da gestação. E outros médicos deixam durante a gestação inteira, sem problema. A minha médica
da fertilização, ela disse que eu ia tomar até 3 meses. A minha ginecologista falou que se eu engravidasse, eu ia parar de tomar assim que eu soubesse que estava grávida. Então, isso daí vai de acordo com o seu médico. A médica da fertilização disse que eu poderia tomar até 3 meses. Aí eu fiquei assim. Aí a minha ginecologista falou que interromperia. Aí eu não sei, né? Só que agora eu só tô com a ginecologista normal, eu ainda não tô fazendo acompanhamento nenhum de médico de fertilização. Então, esta medicação ainda é capaz de melhorar os níveis de glicose e colesterol, ajudando também a prevenir doenças cardiovasculares. Mas a metformina só deve ser usada com a orientação de um médico, tá? Em algumas pacientes selecionadas. Por quê? A metformina causa muitos efeitos colaterais, como vômito, diarreia, enjoo, náuseas, tonturas. Comigo, pelo menos nas 2 primeiras semanas, eu vomitei muito e tive diarreia direto. Assim, direto. Eu passava muito mal vomitando, só que eu ficava pensando assim, é pro meu bem, essa medicação é pro meu bem. E tá escrito na bula que isso passa. Aí eu falei, vou tomar, vou ficar, se eu continuar passando mal por pelo menos tipo 3, 4 semanas, aí eu vou suspender. Mas eu fiquei assim vomitando mais ou menos umas 2 semanas. Não vomitava todo dia, mas quando eu comia alguma coisa em excesso, tipo assim, bastante carne, porque amo carne. Se eu comia muita carne, tipo 2 bifes, eu já passava mal. Passava mal de vomitar horrores. E diarreia direto. Direto. Por isso que diz que emagrece, né? No início emagreceu, só que agora não emagrece nada, assim, tá normal. Se eu não fizer dieta, minha filha, eu não emagreço 100 gramas. Mas eu continuei por isso, porque eu fiquei pensando assim, se é uma coisa boa pra mim, eu vou tentar. Se eu ver que sabe, se eu passasse realmente assim muito mal, tô falando assim, não aguento mais, eu ia parar, lógico, não ia continuar. Só que como eu não vomitava todo dia, eu geralmente vomitava assim à noite. Parece que tudo que eu comia, eu enjoava, eu vomitava. Agora, diarreia, eu ia no banheiro pelo menos umas 4, 5 vezes por dia. Parecia que tava limpando mesmo, sabe? Sei lá. Mas hoje em dia, assim, eu até tenho, mas assim, é perto da menstruação, que geralmente isso é normal. E vomitar, nunca mais vomitei. Nunca mais. Só foi nessas 2 semanas mesmo. E a diarreia, se eu como alguma coisa assim em excesso, parece ser gordura, essas coisas, que eu quase não como. Mas quando eu como uma coisinha assim, já me dá diarreia. Então, o sintoma que eu tive foram esses. E com isso, nem todas as pacientes vão se adaptar ao uso da metformina. Por isso que nem todo mundo toma ou não consegue tomar. Realmente é difícil, não é fácil. Se você passa mal e não aguenta, não, né, não força. Eu forcei porque só foram 2 semanas passando assim mal, mas diarreia eu não tive problema com isso, assim. Então, só tomar metformina com a orientação de um médico, ok? Não vai sair na farmácia comprando, não. Eu não tô falando para você fazer isso. Eu tô te dando orientação do que eu li de estudos que comprovaram. Então, leva isso para o seu médico. Foi o que eu fiz. Leva para o seu médico. Se ele falar assim, não, você não é legal por causa disso, assim, ele vai te explicar. Agora, se ele falar para você tomar, experimentar, porque tem várias doses também. Eu tomo 3 comprimidos de 500 miligramas, é muita coisa. Tem gente que toma só 1 por dia, tem gente que toma 2, mas eu comecei assim, na primeira semana a doutora falou assim, toma 1 comprimido por dia. Aí eu tomei um depois do café da manhã. Aí ela falou assim, você toma 3 dias, se você aguentar, tudo ok, você passa para 2. Toma um depois do café da manhã, um antes do almoço. Se você aguentar, passa para 3. 3 é o máximo. Então ficou, é o que eu tomo hoje. Um depois do café da manhã, um antes do almoço e um antes da janta. Tem gente que toma metformina de 850 gramas, eu acho, por dia. Então aí vai de acordo com o seu médico, mas sempre tomar medicação com orientação do médico, gente. Não pode comprar remédio e sair tomando, porque isso pode dar muito efeito colateral, entendeu? Pode fazer com que a gente passe muito mal e ao invés de melhorar uma coisa, acaba não ajudando, ok? Então, medicação só com orientação médica, tá?
Muitos médicos também preferem tratar a SOMP, os ovários policísticos, com anticoncepcional. Mas se você já está fazendo um tratamento com anticoncepcional, que foi o meu caso, eu já estava fazendo tratamento com anticoncepcional, que é o Diane 35. Não estava adiantando, né? Assim, não estava adiantando. Aí eu levei a metformina para poder, né? Perguntei a ela sobre isso e ela me indicou. Então, se você está fazendo o uso com anticoncepcional, o tratamento com anticoncepcional somente, não custa nada você falar, né? Perguntar ao seu médico, ver o que ele vai falar. Os médicos falam para você tomar anticoncepcional 2 meses e para 2 meses, 3 meses e para 3 meses, 6 meses para 6 meses. Então, vai de acordo com o seu médico. Não que o anticoncepcional não trate, só que no meu caso já não estava servindo muito, assim, né? Só que o acompanhamento médico, através do... Então, a gente acompanha o tratamento da metformina com as ultrassonografias transvaginais para saber se os cistos estão diminuindo, para saber se está funcionando, se a sua menstruação está regulando, né? Para saber tudo direitinho, se os ovários estão limpando, os folículos diminuindo e o principal, se a sua menstruação está regulando ou não, como eu acabei de falar. Ponto. Acabou por aí. Isso tudo foi o que eu pesquisei, foi o que eu li para falar para vocês. Espero ter ajudado alguém. E por último, eu peguei uma anotação que estava escrito no final de uma dessas reportagens aqui que eu li. Embora não haja uma explicação final, mas no geral o que ocorre na SOMP, na síndrome do ovário policístico, no ovário micropolicístico ou policístico, é o não amadurecimento dos óvulos no folículo, além de não serem liberados dos ovários, causando a formação de pequenos cistos, influenciando diretamente na fertilidade da mulher. Então, a gente não ovulando, né? O folículo não liberando o nosso óvulo, ele fica ali retido, não libera, então a gente acaba não conseguindo ovular, com isso a gente não consegue, né, uma gestação. Por isso que implica diretamente na fertilidade da mulher. Mas eu tenho fé em Deus que tudo que acontece na nossa vida é Ele que está dizendo, já está escrito, sabe? Ele sabe de todas as coisas. Se tiver que a gente engravide, se a gente, né, engravidar com tratamento ou sem tratamento, isso daí vai ser da vontade do Senhor. Então, é por aqui que eu fico. Já falei o que eu queria falar sobre o ovário policístico e a metformina. Espero ter ajudado alguém, tá? Se tiver alguma dúvida, escreve para mim, porque aí eu pesquiso e volto aqui para falar sobre esse assunto novamente, ou sobre algum outro assunto que vocês queiram saber, porque eu tô pesquisando para falar. Tem um outro assunto também muito importante que eu tô pesquisando para falar, coisas que eu não achei quando eu estava procurando no YouTube. Então eu tô aqui para ajudar. Eu espero poder estar ajudando alguém, tá? E que Deus abençoe o ovário de cada um, que Deus ilumine a nossa vida, a nossa família, nos dê calma, paciência para esperar no tempo dele e não no nosso. Deixa eu falar mais uma coisinha. Eu vou fazer uma cirurgia agora, sábado, dia... Até o papel aqui, dia 12. Dia 12 de abril, agora, sábado, de varizes, porque eu sinto minhas pernas muito cansadas e também tem muitas aparentes, sabe? Me incomoda bastante, já que eu sou branquinha, aparece muito. E as minhas pernas, meus pés, nossa, gente, eu sinto muita canseira durante o dia. Tem dia que no meu trabalho eu fico em pé o dia todo. E aí, nossa, quando eu sento é um alívio enorme. E aí eu fui no médico, ele falou, né, ele me indicou a cirurgia e eu falei, vou fazer, porque depois que eu engravidar, né, vai ser melhor. Eu sem as varizes, com as minhas pernas leves, como uma amiga minha falou, que ela operou. E acho que uns meses depois que ela fez a cirurgia, ela engravidou e ela falou, Pri, você tem que fazer. Ela não sentiu canseira nenhuma nas pernas na gestação, foi uma beleza para ela. Então, vou fazer a cirurgia sábado.
Se vocês quiserem acompanhar esse dia comigo, eu posso estar filmando tudinho lá no hospital, como vai ser, o depois. Posso estar falando para vocês como é que foi, o que eu achei, se achei legal, se não achei, se doeu. Então, se vocês quiserem que eu filme esse dia de sábado lá, que eu faça um vlog, eu tento fazer. Nunca fiz, mas posso tentar fazer. E é isso. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Obrigada por assistir. Um beijão no coração de todos inscritos no meu canal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.